Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Para nós que é uma experiência nova, uma experiência extremamente diferente, mas é um momento que não só nós aqui da IEQ Alves Dias estamos vivendo, mas todo o Brasil e o mundo vivendo essa situação. É um pouco triste a gente estar aqui e olhar e não ver ninguém aqui, nenhum irmão conosco, mas nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que é necessário, tá bom? Hoje nós vamos ter um momento com vocês aqui, um momento que não vai ser tão demorado. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração. Hoje nós não vamos falar sobre o Apocalipse, na semana que vem nós já vamos estar preparados para continuar ali o capítulo 20, 21 e 22 e encerrar. Neste momento eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que, se você puder, aí na sua casa, onde você estiver, que você ore comigo para a gente iniciar esse processo, iniciar esse culto, iniciar o nosso encontro. E no final eu quero fazer uma oração pelo momento que nós estamos vivendo, para que Deus ele coloque as mãos. Eu sei que tudo está no controle de Deus, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar nos ouvindo, e eu sei que Ele está, e no final eu quero convidar você a orar. Eu quero fazer uma oração antes de ler a palavra de Deus junto com você. Se você pode, ora comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje na Tua presença, não estamos juntos no mesmo espaço, mas estamos unidos num só amor, estamos unidos em um só Espírito, e nesse instante eu quero te pedir que a Tua palavra, que é poderosa, a Tua palavra que nos restaura, a Tua palavra que é curadora, ela possa ser sobre a nossa vida hoje. Essa palavra que eu vou ministrar aos meus irmãos, aos meus amigos, que possa ser uma palavra de ânimo, de graça, de amor da parte do Senhor. Portanto, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Lucas. O capítulo 18 é uma parábola que Jesus narra a respeito de uma mulher viúva, de um juiz, e o Espírito Santo de Deus me levou a falar com vocês hoje esse texto. O texto no capítulo 18, ele diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo esse juiz não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo mesmo: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue vir a mim e me moleste. E prosseguiu o Senhor: ouviu o que esse juiz disse, esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que Ele é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Gente, eu coloquei um título aqui nessa mensagem de hoje, e eu confesso para os irmãos que eu peguei carona com o próprio texto, na própria parábola, quando Lucas anuncia a parábola que Jesus iria narrar. E no verso 1, Lucas diz assim que Jesus iria contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E o título que eu coloquei é o título Orar Sempre, Esmorecer Jamais. E na minha opinião, este é um título que daria o nome de um bom longa-metragem para a gente assistir aí na Netflix ou assistir em algum canal de televisão que se propõe trazer para a gente um momento de lazer. Orar sempre
esmorecer jamais. E de verdade, eu acho que essa é uma bela frase. Eu acho que é um belo slogan. Mas o grande problema, a grande reflexão que nós temos que fazer é exatamente essa, que para alguns, ou para muita gente, isso aqui é apenas um slogan. Isso aqui é apenas, então, somente uma frase de efeito, uma frase bonita. Agora, a grande questão, o grande problema, a grande dificuldade é quando essa frase ela exige de nós que a gente olhe para ela, encare essa frase e essa frase ela se torne uma verdade, ou nós vamos precisar que ela seja uma verdade em nossas vidas. Orar sempre, esmorecer jamais. E eu particularmente eu entendo e eu digo a mim mesmo, e eu pensando nessa frase, pensando nisso que Jesus narra aqui, essa parábola que Jesus contou aos seus ouvintes, eu particularmente entendo que para que essa frase seja uma verdade em minha vida e eu tenha que vivê-la, eu tenho que exercer com fé essa frase, eu entendo que isso só acontece quando a nossa vida, a nossa existência, ela é marcada por uma circunstância de dor, a nossa existência ela é marcada por uma situação de dificuldade, a nossa existência ela é marcada por um som de problema mesmo. Quando a gente percebe que a situação está difícil, então é a hora onde a gente começa a fazer esse exercício de querer orar, de querer buscar a Deus. Agora, é lógico, gente, que eu não sou simplista, eu não me coloco aqui com uma certa ingenuidade de dizer a vocês que eu nunca conheci ninguém que já avançou nesta fase, quando a questão é a oração. E eu realmente conheço pessoas que já avançaram a esse ponto de uma maneira extraordinária, que fizeram das suas vidas de oração, pessoas que oram a todo tempo, pessoas que oram em todo momento, pessoas que oram sobre qualquer circunstância e pessoas que têm essa capacidade de dizer assim, hoje eu posso dizer esse slogan, eu posso dizer esse título, que isso faz parte de mim, orar sempre e esmorecer jamais. Mas o problema é que a grande maioria de nós, quando vive no ciclo da bonança e na tranquilidade da vida, esta forma de viver, este momento de viver, faz com que essa frase, orar sempre, esmorecer jamais, seja uma frase totalmente fora da realidade. Não tem conexão com a realidade que a pessoa vive. Porque a oração, ela acaba se tornando um recurso extremamente escasso na vida dessa pessoa que assim vive. E eu olhando para o texto aqui de Lucas, a grande realidade é que o nosso existir, a vida que a gente vive nesse planeta, nessa terra, nem sempre é do jeito que a gente planeja. Basta a gente olhar hoje para o nosso dia, o nosso momento, o nosso presente. Tanta coisa mudou na nossa vida de um tempo para cá. Isso nos mostra o quanto nós somos tão pequenos, tão limitados diante de um Deus tão grande, diante de um Deus tão poderoso. Isso nos mostra o quanto nós somos pequenos diante da verdade da criação de Deus. Então a vida nem sempre é do jeito que eu quero, a vida nem sempre é do jeito que eu planejo, do jeito que eu sonho, mas o contrário disso. Às vezes a impressão que eu tenho, e em alguns momentos eu já passei por isso, e eu tenho certeza que você que está me assistindo também, está vendo esse vídeo agora, talvez vai vê-lo depois, você já passou esse momento, já enfrentou esse momento, é que às vezes parece que a sociedade, as pessoas, o mundo, a vida, elas nos cercam, elas parece que são contra a gente mesmo, parece que as circunstâncias, parece que as dificuldades, elas resolveram se amotinar contra a gente. A sensação que eu tenho, às vezes, é essa. Olhando para cá, essa mulher vivendo isso, parece que, às vezes, nós olhamos para a nossa vida e parece que a vida resolveu arquitetar um plano contra a gente. Parece que a situação é de rebelião e o alvo da rebelião é a gente mesmo. E a grande verdade, meus irmãos, é que eu, você, todos nós estamos sujeitos a gente enfrentar essa
essa situação de desconforto. A grande verdade é que nós todos estamos sujeitos a enfrentar essa situação que nos foge o controle. E isso é atual demais hoje, a minha fala. É uma situação onde a gente sente a complicação, se sente tão pequenininho, quando parece que o cheiro no ar e é um cheiro de derrota, o cheiro no ar é um cheiro de morte, as coisas se complicam neste ponto. Mas eu entendo que é justamente nesta hora, é justamente neste momento, que o nosso Deus, Ele olhando da sua morada, como diz o salmista, que Deus da tua morada, Ele contempla todos os homens. É nessa hora que eu entendo que Deus olha lá dos céus, Ele olha da onde Ele está, e Ele olha para cada um de nós, e o desejo que Ele tem de olhar para cada um de nós e de ouvir dentro de nós a seguinte coisa, com a seguinte convicção, é que Deus, a despeito de toda e qualquer situação, o nosso Deus, a despeito de qualquer dilema, é um Deus presente, é o Deus misericordioso, é o Deus que está com a gente, que anda com a gente e que jamais vai nos abandonar. Esse é o desejo de Deus, que a gente carregue essa convicção, que a gente carregue de fato isso dentro da gente. Agora, eu só consigo isso por meio da fé. Eu não consigo outro caminho, não existe uma outra receita, não existe um outro modo da gente agradar a Deus e da gente enfrentar isso. Não existe outra forma da gente se apresentar a Deus, seja o momento que for, e crer que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. É o que o apóstolo Paulo diz a escrever a sua carta à igreja de Éfeso. E nesse texto aqui eu consigo ver nessa mulher, nesta viúva, eu consigo enxergar nela o que ela precisou fazer e como ela exercitou a fé e como ela, na verdade, ela procedeu de um modo que ela viveu essa frase de verdade na vida dela. Esmorecer jamais, mas orar sempre e nunca esmorecer. E a primeira lição que eu vejo aqui, irmãos, é que ela era uma moradora de uma cidade. É a primeira lição, onde quem julgava era alguém que se deixou corromper. Essa mulher, ela vive numa cidade onde alguém que julga todos os casos da justiça, todos os litígios, é uma pessoa que se deixou corromper. Porque aqui no texto é exatamente isso que Jesus fala. Jesus, na parábola, diz que em certa cidade havia um juiz, em primeiro lugar. Ele fala no verso 2, ele diz assim que havia numa cidade um juiz. E depois, em segundo lugar, Jesus fala que ele não temia a Deus. E Jesus também diz assim que ele não carregava no coração nenhuma preocupação para com as pessoas com quem ele convivia. O texto é claro, então, mostrar para a gente que esse homem, ele era assim. E é justamente nessa mesma cidade onde esse homem, que é um juiz, que age dessa maneira, a Bíblia fala assim que existia uma mulher, havia uma mulher. E aí Jesus também faz uma descrição rápida de quem era essa mulher. E Jesus diz que ela era uma viúva, ou seja, ela não tinha um marido, ela não tinha uma figura masculina para protegê-la. Ela é uma mulher que agora ela não tem mais a companhia daquele que era alguém que ela poderia confiar, poderia descansar. A figura masculina traz essa representação. E o texto também diz assim que ela tinha um litígio em sua vida, ela tinha um problema na justiça, ou seja, ela tinha uma causa. E o texto diz que essa mulher, Jesus diz que essa mulher nomeia essa causa como alguém que fosse um adversário dela. Ou seja, meus irmãos, essa mulher, ela está vivendo um momento inusitado na vida dela. Essa mulher, ela está vivendo uma grande dificuldade. Essa mulher vive um problema enorme, gigante. Essa mulher, ela vive talvez uma das piores contradições da sua vida. Porque ela vive numa cidade, ela tem um juiz, ela tem um recurso, mas ao mesmo tempo ela não tem. Isso porque a pessoa que poderia ajudá-la é alguém que não quer ajudá-la, é alguém que resolveu não ajudá-la. Ou seja, ela vive essa dificuldade.
Mas quando eu olho para essa história, eu vejo que essa mulher está exercendo exatamente, está deixando essa frase, orar sempre, esmorecer jamais, uma realidade na vida dela. E eu falo isso para os irmãos porque, em segundo lugar, eu vejo uma segunda lição aqui pequena, uma lição que não é algo que você precisa estudar tanto para enxergar, mas ela sabia, e essa é a segunda lição, ela sabia que ela dependia de um homem que se deixou corromper. E é isso que me chama a atenção nessa mulher. É isso que me chama a atenção nessa história. Ela vive numa cidade, a cidade tem um juiz, o juiz é um juiz que não carrega dentro dele nenhuma honestidade, ele é um juiz que se deixou corromper por completo, e essa mulher sabe disso, e essa mulher tem uma causa, e o texto, embora não nos diga, mas talvez quantas pessoas que chegaram para essa mulher e disseram a ela, desista do seu caso. Talvez quantas pessoas, e nem pessoas que eram inimigas, melhor dizendo, mas talvez pessoas que dissessem para ela assim, poxa, eu estou vendo, eu conheço, a gente sabe quem é esse juiz, a gente sabe quem é essa pessoa. Talvez dissessem a ela, não, desista disso, você não vai conseguir conquistar aquilo que você precisa. Porque este é o cenário, este é o juiz, esta é a pessoa, ele não teme a Deus, ele não carrega nenhum respeito pelo próximo, ele não se preocupa com o próximo, ele não agrada ao próximo, ele não faz questão nenhuma de agradar, ele não faz questão nenhuma de ajudar. Ele é um juiz que não carrega dentro dele nenhuma sensibilidade com a circunstância, com a dor alheia. Ele é um juiz que ele se corrompeu. Ele é um juiz que carrega dentro dele, na verdade, esse sentimento tão horroroso, tão desqualificado. Mas é para esse juiz que essa mulher se dirige. E é isso que me chama a atenção, porque talvez nós, por pouco, a gente já teria desistido, já teria abandonado tudo, mas essa mulher não. Essa mulher, ela chega diante desse juiz e ela fala, julgue a causa frente ao meu adversário. Essa é uma grande verdade. E eu vejo ainda mais uma outra razão e uma outra lição, como essa mulher encarnou essa coisa de orar sempre, e esmorecer jamais, e nunca desistir, porque a história que Jesus está contando é uma história de uma pessoa que não se deixa desistir, é uma história de alguém que não vai parar, alguém que não vai estacionar, porque existe um adversário, ou existe alguém que está contra ela, alguém que está sendo favorecido por um juiz, por uma pessoa que não faz o que tem que fazer. Mas Jesus está contando essa história e o final, a gente sabe qual é o final da história e qual é o propósito da história, que Jesus está falando a respeito de oração. Jesus está mostrando a importância da oração. E a última lição que eu vejo aqui nessa passagem, nesse texto, é que essa mulher aqui, ela encarnou essa frase dentro dela quando ela se dirige a um homem corrompido e que recusa atendê-la. Isso é muito interessante. Ela vive numa cidade, em primeiro lugar, que tem um juiz que é iníquo, um juiz que não faz o que tem que fazer, um juiz que se corrompeu. Em segundo lugar, ela vai até esse homem e ela sabe que esse homem se corrompeu. E agora ela continua indo até esse homem que recusa atendê-la. Ou seja, são passos pequenos, são coisas pequenas, mas que essa mulher nos ensina muito a respeito do fato da gente não desistir jamais e não desistir nunca. O verso 4 nos diz assim, que durante algum tempo, esse juiz ele se recusou a atender a mulher. O verso 4 ele é claro nisso, dizendo que durante algum tempo, este homem se recusou a atendê-la. Ou seja, esse homem fez pouco caso dela. Esse homem, ela chegava lá no tribunal, ela chegava lá onde este homem trabalhava e esse homem não queria nem conversa com ela. Todas as informações que ela passou, todas as informações que esse juiz tinha, na verdade, ele não queria atendê-la. E com tudo isto, essa mulher não desiste. O texto ainda nos diz que esse juiz, olhando para dentro de si, ele fala algo que é extremamente claro aqui nessa parábola de Jesus. Jesus está fazendo uma comparação e mostrando para seus ouvintes como Deus ele é gracioso, como Deus ele é bondoso, e como Deus nos atende, como Deus nos ouve. E aí ele diz assim, Jesus fala aqui no versículo de número
4 e 5, ele fala assim: ainda que eu não temo a Deus, ainda que eu não respeito nem mesmo os homens, ainda que eu, na verdade, não tenho nenhuma posição ou uma postura íntegra, ele sabia disto. Aí ele fala uma coisa que Jesus vai usar como um comparativo em relação ao nosso Deus. Ele fala assim: todavia, como essa viúva me incomoda, eu hei de fazer justiça, para que ela não continue a vir me molestar. E no verso 6, Jesus disse o seguinte: vocês ouviram o que disse esse juiz? Vocês ouviram o que esse juiz dessa história, ele fala? E aí, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte aqui nesse texto: que esse homem, que era um poço de iniquidade, que esse homem que era um poço de insensibilidade, que esse homem que era um poço de toda maldade, esse homem era um homem que não se preocupava com ninguém, esse homem foi tocado. Só que ele não foi tocado por um sentimento de bondade. E ainda que esse homem não fosse tocado, e não foi tocado por esse sentimento de bondade, uma luz de sanidade, uma luz de amor, mas pelo contrário, ainda que ele foi tocado porque ele se sentiu perturbado, incomodado, porque essa mulher ia sistematicamente, talvez todos os dias, dizer para ele: julga a minha causa. Aí Jesus diz assim: olha, vocês ouviram o que disse esse homem? E aí ele fala então: e Deus? E o Deus de vocês? E o Deus de toda a terra? E o Deus que você serve? E o Deus que nós servimos, e às vezes nós temos a sensação que a gente não consegue tateá-lo diante da dificuldade que a gente vive. E o Deus que nós amamos? E aí Jesus diz assim: o que fará Deus em relação aos seus escolhidos? O que fará Deus em relação aos seus amados? O que fará Deus em relação aos seus filhos? O que fará Deus em relação aos seus escolhidos? E aí ele fala assim, Jesus diz assim, que de dia e de noite clamam a Ele. E eu gosto dessa frase aqui que ele fala, que embora pareça demorado em defendê-los. Às vezes nós temos essa sensação. Talvez nós vamos vivenciar isso muito de perto agora. Nós estamos ouvindo as nossas autoridades falar sobre a nossa grande dificuldade, a enfermidade que surgiu no mundo, e aqui no Brasil, principalmente, essa enfermidade ainda ela está subindo a montanha, ela vai chegar talvez lá no mês de abril, final de abril, para depois as coisas começarem a baixar a poeira. E aí, às vezes, a gente fica pensando, nós estamos orando, eu tenho visto vários pastores orando. Eu tenho visto na internet, nós temos visto pessoas que têm orado, pastores que têm levantado clamor junto com a igreja, meio-dia, outros meia-noite, outros de madrugada, mas só que Jesus está dizendo aqui, embora ele pareça em defendê-los, pareça demorado em defendê-los, ele fará justiça. É isso que o texto diz. E no verso 8, Jesus diz assim, ele depressa fará justiça. E aqui parece uma contradição, porque ele fala, embora pareça demorado em defendê-los, ele fala, ele depressa fará justiça. E aqui, meus irmãos, eu vejo só uma coisa, que o tempo de Deus não é o meu tempo. A ação de Deus não é o jeito que eu quero que seja. O momento de Deus sempre será o melhor momento. Agora, ele termina a parábola com uma interrogação. E exatamente foi por isso que eu comecei a falar de orar sempre e esmorecer jamais, que é o que ele diz no verso 1. Jesus pergunta, quando vier o Filho do Homem, porventura ele achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus faz. E essa pergunta ela tem resposta. E infelizmente, se a gente for olhar a Escritura, se a gente for olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar a resposta para ela. Por exemplo, Jesus fala também, lá no seu Apocalipse, de Mateus 24, que por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós temos visto uma igreja um pouco fria em relação a tudo, em relação à oração. A gente conversa com pessoas mais antigas, mais velhas, pessoas com 70 anos, irmãos que viveram uma outra época, a gente vê o quanto nós mudamos. Então essa resposta, infelizmente, que Jesus está perguntando quando o Filho do Homem voltar, será que ele achará fé na terra?
Eu quero de verdade estar incluso nesses que ele vai olhar e dizer: este é aquele que me serve, aquele que me adora em espírito e em verdade. E nós devemos perguntar isso com toda sinceridade, com toda a verdade. E seriamente nos perguntarmos, porque sem fé, diz Hebreus, é impossível agradar a Deus. E se Deus voltar, Jesus voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele não achar fé no meu coração, como que eu vou agradar a Deus? E eu termino minha fala hoje, a gente termina essa nossa reunião hoje aqui, dizendo o seguinte, a minha conclusão dessa palavra: seja qual for a situação que nós estamos vivendo, você está vivendo. E eu não estou nem me referindo só a essa situação hoje, que essa situação hoje ela mostrou para a gente que tantos problemas que nós tínhamos, o que o mundo tinha, que a sociedade tinha, muito embora tem tanta gente falando coisas diferentes, mas essa situação ela acabou nivelando a todos, mas eu não estou me referindo a isso agora, eu estou me referindo, seja qual for a circunstância, seja qual for o problema, seja qual for a dor, eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, lute, 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 creia que Deus jamais ele vai desistir de te ouvir. Mas para isso, eu e você temos que dizer sempre, isso tem que ser uma verdade dentro da gente, orar sempre, esmorecer jamais.